diferente de uma aula de estudo bíblico, uma aula de EBD ou uma reunião de oração, traz ao nosso coração ao mesmo tempo que alegria, grande temor, pois estamos diante do Santo dos Santos, na pessoa de Cristo Jesus, para cultuar o Senhor. É por isso que o culto é algo muito especial na vida da igreja. E com a alegria, porém com muito temor e tremor, eu convido aos irmãos a abrirem sua Bíblia na Epístola de Tiago, capítulo 5, versículos 12 a 20. Nós estaremos então encerrando hoje a exposição da Epístola de Tiago, querendo assim o nosso bom Deus, numa exposição limitada, porque a palavra é viva, é eficaz, é sempre mais do que aquilo que nós temos e vemos e conseguimos, e o Senhor sempre renova em nós a sua palavra. O nosso irmão Tiago, ele escreve essa epístola, e quando ele a encerra, esse último bloco, assim ele escreve: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre eles, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Tiago 5, 12 a 20. Eu queria, de uma forma bem sucinta, tratar aqui sobre o tema a vida do crente na prática. Estamos chegando ao final da exposição dessa epístola, depois de algum tempo, e ela é profundamente rica e traz grandes ensinamentos ao nosso coração. E 2 assuntos permeiam aqui. Um é a respeito da vida pregada, da vida vivida. A fé tem que ter obras. Você tem que pregar e tem que viver. Você é salvo, automaticamente você obedece. E também ele trata de maneira muito intensa a soberba, a prepotência, a altivez do coração dos filhos de Deus, que possivelmente possa ser atacado com essa triste situação. No último sermão pregado aqui nessa epístola, que foi do versículo 7 ao 11, nós tratamos aqui a respeito de um chamado de Tiago para uma paciência em meio aos sofrimentos. Ele evoca aqui aos crentes que sejam fiéis ao Senhor, que não emitam juízo sobre os outros. E ele não está falando aqui sobre aconselhamento ou sobre condenar um pecado. Ele está falando sobre você ficar maldizendo as pessoas, emitindo juízo sobre as pessoas, sem conversar ou tratar as pessoas. Pelo contrário, ele diz que a vida do crente deve ser buscando sempre se acomodar na presença de Deus. E ele cita para isso 2 exemplos. Ele cita os profetas, que em meio ao sofrimento, ainda assim permaneceram fiéis até o fim. E eu até usei uma expressão, creio que se os profetas hoje vissem a igreja brasileira como ela está, talvez eles chorariam devido à questão da facilidade que nós temos e da pouca participação, do pouco interesse dos crentes. E também ele cita aqui o exemplo de Jó, que em meio a tanto sofrimento e tendo tantas dificuldades na vida,
teve paciência e suportou, e o Senhor o honrou, o Senhor o abençoou no final. O texto em tela, ele traz aqui um número maior de informações e aponta o que nós devemos fazer como crentes e como devemos nos portar em meio às adversidades. E todo crente deve observar os ensinamentos do Senhor, porque para cada situação você precisa de ter um agir diferente em cima daquilo que você crê no Senhor e como nós devemos crer e nos portar. E aqui então temos, eu vou enumerar aqui na minha fragilidade 6 ensinamentos e passaremos por eles aqui nesses versículos de 12 a 20. E o primeiro ensinamento que Tiago deixa para a igreja daquele período, para os judeus e para nós hoje, é que nós como crentes devemos zelar pela santidade do nome de Deus. Devemos zelar pela santidade do nome de Deus. Quando ele trata no versículo 12, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não seres condenados ou caíres em juízo. Em primeiro lugar, ele não está condenando aqui os juramentos legais, como por exemplo de profissões que exigem juramentos quando vão sendo empossados para a sua função, ou mesmo em tribunais, juramentos que são necessários serem feitos. O que ele está tratando aqui é que no seu período havia o povo judeu que começou a fazer juramentos levianos por qualquer coisa. E como eles temiam o terceiro mandamento, que era não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão, eles começaram a usar subterfúgios para desviar do nome de Deus. Então às vezes jurava pelo céu, jurava pela terra, esquecendo-se que quando você jura por algo que Deus criou, automaticamente você está jurando pelo próprio Deus. E ele está aqui combatendo não só esse juramento, mas combatendo que por qualquer coisa era necessário julgar. E as pessoas então estão preocupadas com isso. E as pessoas começaram a ter agora uma fragilidade de palavra, fragilidade de ação, fragilidade de fidelidade naquilo que falavam, a ponto de terem que jurar por qualquer coisa, por qualquer situação. É muito comum você ver hoje o que se fala, você logo duvida. E aquela pessoa precisa emitir um juramento para mostrar que está falando a verdade. E aí você corre um risco muito grande. Primeiro, de ficar jurando por coisas desnecessárias. Segundo, por colocar o nome ou a criação de Deus como algo que não é seu. Você não pode jurar por aquilo que não é seu. Então ele aponta aqui o antídoto para que você não peque contra o Senhor, para que o nome do Senhor seja santificado. E qual é o antídoto? Seja um homem de palavra, seja verdadeiro, seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que passar disso, corre problema, entra em condenação. Essa questão do sim, sim e não, não, nos evoca alguns comportamentos que a gente precisa entender. Primeiro, você precisa ser realmente firme na sua palavra e tudo aquilo que você dizer deve ser a verdade, nunca a mentira ou tentar enganar por alguma coisa. E esta verdade é aquela que está no seu coração, colocada pelo próprio Espírito Santo, que é a palavra de Deus. E quando você pensa na veracidade das suas palavras, você se torna alguém então confiável. É mais ou menos o seguinte: quando alguém fala alguma coisa, se aquela pessoa é muito piedosa, se ela é fiel a Deus, se ela é de palavra, mesmo que você tenha que esperar uma comprovação, você já acredita, porque aquela palavra, aquela pessoa é uma pessoa de palavra. Eu tenho duas ilustrações para isso. Primeiro, quando um pastor recebeu uma crítica de outro pastor. E aquela crítica foi muito doída e pesada, porque o outro pastor era um homem muito piedoso, um homem muito santo,
um homem que amava muito a Jesus. Então seria um tipo de reação com demais pessoas. Mas quando é aquela pessoa que realmente é verdadeira, aquela pessoa que realmente é piedosa, isso traz um peso muito maior para a vida da gente. Mas tem algo muito especial que eu quero contar para vocês e que deve fazer parte da nossa vida. Em 1225, aproximadamente 225, nascia no século XIII, portanto, um homem chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino tornou-se um filósofo famoso, era um teólogo católico, e ele era monge, estava lá no monastério, enfiado nos seus estudos, e de repente as pessoas começaram a olhar para ele como se fosse um jovem ingênuo, um jovem que não tinha maldade nas coisas. E aí brincavam muito com ele. E dois de seus colegas monges resolveram fazer uma brincadeira com ele, e um chegou na janela e gritou aproximadamente esse termo, né? Olhe, tem uma vaca voando. E já era tudo planejado para fazer a brincadeira com Tomás. E Tomás então se levantou assustado e correu para ver, e cadê a vaca? Cadê a vaca? E eles começaram a dar gargalhadas de Tomás de Aquino e dizer, você é muito ingênuo. Onde já se viu uma vaca voar? E aí Tomás de Aquino virou para ele e disse o seguinte, é mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. É mais fácil uma vaca voar do que um cristão mentir. A nossa vida deve ser assim, verdadeira. Não devemos mentir. E a nossa palavra não precisa ser provada com juramentos. Porque quando juramos, podemos colocar o nome de Deus em vão e tomar o nome de Deus em vão. E isso é grave, porque ele começa assim, acima de tudo. Ele está dizendo que o nome de Deus é tão maravilhoso, é tão santo, que até mesmo para a gente pronunciar o nome do Senhor, a gente tem que ter cuidado. E a gente, quando se reúne em culto, a gente se reúne em culto na presença de Deus. Eu não estou dizendo na onipresença de Deus. Eu não estou dizendo em que Deus é onipresente e está com a gente em todo lugar. Ele está também quando a gente está dormindo, Ele está com a gente quando trabalhando, Ele está com a gente quando estamos no banho, Ele está com a gente em todo e qualquer momento e circunstâncias. Mas nem tudo isso é o culto a Deus. Então, quando nós estamos reunidos em culto a Deus, é quando nós adentramos não o santo dos santos do templo do Antigo Testamento, mas agora o Santo dos Santos, que é a própria presença de Deus, que ainda não estamos lá, literalmente, no sentido de eternamente, mas em Cristo, tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos, nós nos chegamos diante do Senhor. E hoje, quando começava o culto, enquanto fazíamos aqui o prelúdio, adorando o Senhor, eu estava falando com o Senhor, Senhor, me perdoa, porque tantas vezes, a gente participava do culto como se fosse algo, simplesmente mais um encontro de louvor a Deus. E na verdade é algo que nós encontramos na presença de Deus. Deve ter uma reverência profunda, uma postura diferente. E devemos estar sim, com muito temor e tremor diante de Deus, porque Ele é Deus Santo. Ele é Deus Santo. Nós precisamos entender isso. Então o nome de Deus é o nome que não pode ser prevaricado. O nome de Deus é o nome que não pode ser adulterado. O nome de Deus é o nome que não pode ser envergonhado. O nome de Deus não pode ser usado de qualquer maneira. O nome de Deus precisa ser santificado em nós. Esta foi a oração de Jesus, ensinando os seus discípulos. Pai nosso que estás nos céus. Primeira coisa, Pai nosso, é intimidade, mas ao mesmo tempo estás nos céus. Ele não está mais aqui, ainda não está aqui de uma forma, de um relacionamento como teremos na nova terra. Há uma diferença muito grande e nós ainda estamos em pecado. Mas ao mesmo tempo que Ele é o nosso Pai, Ele está nos céus, Ele diz, santificado seja o teu nome. A preocupação de Jesus em que todos nós, seus discípulos, olhemos para Deus e queiramos o nome de Deus santificado em nós, é que a primeira petição que Ele faz é esta, santificado seja o teu nome. E Ele já havia dito isso, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque não terá por inocente aquele que tomará o seu nome em vão. Vamos pensar uma coisa. Nós muitas vezes somos assustados quando nós lemos alguns textos da Bíblia. Vamos lembrar, por exemplo, e vou citar apenas um, Uzá, no Antigo Testamento. Uzá, a arca está sendo trazida num carro de boi,
E o boi tropeça, e a arca balança, e Uzá leva a mão para proteger a arca, e ele é exterminado por Deus. Ele morre. E por que ele morre? Ele morre porque ele não era sacerdote, levita. Ele não podia fazer aquilo. Ele não devia estar naquela função que ele estava. E aí você fala que absurdo. Não, absurdo é todos os outros não morrerem. Absurdo é nós não morrermos na presença de Deus. Porque Deus é santo, santo, santo é o Senhor. Deus é único. Deus não se mistura com o pecado. Deus não pode ser manchado. Deus não pode ser aumentado nem diminuído. Deus é Deus independente. E nós temos o privilégio de nos aproximarmos dele. Então por isso devemos nos aproximar com muito temor e tremor diante do nome dele. Então a nossa palavra, a nossa vida deve ser uma vida que exalte, que santifique, glorifique o nome de Deus, a tal ponto das pessoas dizerem o seguinte: o que este moço pensa, o que este moço fala, o que este moço faz, revela a santidade de Deus. Nós temos também no Novo Testamento um episódio. A igreja primitiva resolveu fazer algo voluntariamente e oferecer ao Senhor aquilo que tinha. Então, algumas pessoas vendiam as suas propriedades e levavam todo o recurso aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído com aqueles necessitados. Um casal, Ananias e Safira, pensando que precisava da glória disso, mas não queria fazê-lo, então pega e diz: vendemos por X. Mas na verdade haviam vendido por mais. E levam aquele montante aos pés dos apóstolos. Mas eles dizem, Pedro, que estavam mentindo ao Espírito Santo. E mentir ao Espírito Santo é pena de morte. Naquele momento, Ananias foi executado. E ele foi enterrado. E quando a Safira chegou, ele vai dizer para ela: por quanto vocês venderam? E ela continua a mentira. Ele diz: porque o seu marido mentiu ao Espírito Santo, ele morreu, e você também morrerá. E ela morreu por mentir ao Espírito Santo. Sabe, meus irmãos, a preocupação de Tiago aqui é justamente essa. Cuidado com aquilo que você faz. Cuidado com aquilo que você fala, para você não tomar o nome de Deus em vão. Por isso, a sua palavra deve ser sim, sim, não, não. Uma outra lição que Tiago nos aponta aqui como vida prática do crente é que nós nunca devemos afastar de Deus em nenhuma circunstância. Versículo 13, ele diz: está alguém entre vós sofrendo, atribulado, está com dificuldade em alguma área da sua vida? Faça oração. Está alguém contente, alegre, cante louvores. Por que ele está dizendo isso aqui? Ele está dizendo isso porque é muito comum ao ser humano. Primeiro, as dificuldades costumam abaixar às vezes a nossa fé. Baixar a nossa fé, ou tirar a nossa fé, diminuir a nossa fé. E nós entramos em crise. Isso é muito comum. É muito comum por quê? Porque você começa: por que nós estamos orando, Deus não está resolvendo? Por que temos clamado, Deus não está nos dando? Por que o outro ganha e eu não? Por que acontece isso? Então é muito comum isso acontecer na vida do ser humano. Porque ele não suporta sofrer, e isso tem acarretado muitas vezes um afastamento de Deus. Lembro-me que certa época, um pastor visitando um membro da igreja que estava com problemas, e aquela pessoa disse: olha, este ano eu não quero mover nada na igreja, porque ano passado eu comecei a servir ao Senhor e as coisas ficaram ruins para a nossa vida. É muito comum isso acontecer. É muito comum, porque eu não sei lidar com a situação, porque muitas vezes nós estamos buscando as bênçãos de Deus, não o Deus da bênção. O nosso prazer não está no Senhor, está nas coisas do Senhor. E quando Deus não nos dá, entramos em parafuso e queremos nos afastar dele.
Mas também é muito comum, quando as coisas começam a ficar muito boas, e inicialmente você louva, glorifica, levanta, Deus é o Deus da batalha, é o Deus da vitória, e Deus deu isso, deu aquilo outro. Mas quando começa a melhorar um pouquinho as coisas, você começa a ter mais entretenimento para ir, você começa a ter mais amigos que vão se aproximando, e vagarosamente você vai distanciando do Senhor. E Tiago fala o seguinte: não importa, está aflito, ore, está contente, cante, mas não saia da presença de Deus. Não saia da presença de Deus. Isto aqui é um fator muito importante para nos ligar até o versículo anterior, o versículo 11, quando fala a respeito de Jó. Jó sofreu imensamente, mas ele questionou Deus, ele até pecou quando ele questionou a Deus, da maneira como ele questionou, mas ele não se distanciou de Deus, ele não abriu mão da presença de Deus. E por isso ele foi recompensado. E nós não sabemos o que aconteceu logo após, mas o texto encerra assim: mas são pessoas que realmente estiveram na presença de Deus. Portanto, não deixe que nada da sua vida te afaste de Deus, o afaste de Deus. Não deixe. Se está ruim, ore. Se está bom demais, louve. Mas não saia da presença de Deus de maneira alguma. Terceira lição que ele nos ensina é que quando nós estivermos enfermos, devemos buscar e crer no Senhor antes da medicina. Veja, eu não estou dizendo aqui que ele quer que a gente não use remédio, não. Ele está dizendo que a gente precisa crer mais em Deus, que Deus tem poder sobre as enfermidades, que Deus tem poder sobre tudo aquilo que nos acomete como maldição do pecado. Versículos 14 e 15, ele diz: está entre vós alguém doente, chame os presbíteros da igreja, e esses façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Bom, algumas coisas importantes para a gente entender aqui. Não só pelas Escrituras, mas também pelas circunstâncias, ou seja, por aquilo que nós vemos e ouvimos, alguns dons cessaram. E quando eu falo que o dom da cura cessou, eu não estou querendo dizer que Deus não possa curar. Eu não estou dizendo que Deus não possa levantar alguém em determinado local para executar curas como um dom. Mas o que nós temos visto é a ausência deste dom, como também não temos visto o dom de línguas, porque a língua que se fala e como se fala hoje na igreja brasileira, ela está contrária às Escrituras Sagradas. Estão contra as Escrituras Sagradas por alguns motivos. Veja bem, o que Paulo vai dizer é: se tiver alguém no culto para falar em línguas, que seja 1, 2, no máximo 3, que seja um por vez e que haja intérprete. Então, se hoje fala-se todo mundo, ou aqueles estão falando ao mesmo tempo e não tem intérprete, então está contra as Escrituras Sagradas. O mesmo Espírito não pode dar um dom para quebrar a mesma normatização que ele deu. Da mesma forma, nós não vemos hoje o dom da cura. Eu estou dizendo que Deus não possa, você pode estar orando por alguém e Deus curá-lo? Não estou dizendo isso. Deus pode fazê-lo, mas o dom da cura é algo que você executa, você realiza, você serve. Nós temos, por exemplo, Jesus, e quando Jesus estava no seu ministério aqui na terra, as pessoas vinham até ele e ele as curava. Os apóstolos também receberam o mesmo dom e também faziam curas. E se você ler, existiam momentos em que Pedro, apenas com a sua sombra sobre alguém, era suficiente para alguma cura. Mas as curas não eram feitas assim: eu tinha uma dor, não sei das quais, sumiu. Não. Eram pessoas paraplégicas que todo mundo conhecia, porque o dom servia como sinal. Sinal é algo que você vê, sinal é algo que você sabe. Ou seja, você conhece alguém que é cego, e então Deus vai e cura a cegueira daquela pessoa. Então você viu que era um cego, agora vê. Você vê um paraplégico, conhece um paraplégico, e a pessoa ora, e aquele paraplégico é curado, começa a andar. Então você viu, é um sinal.
Ah, mas na televisão tem muita cura. A televisão tem muita coisa. A televisão hoje consegue colocar você falando algo que você nunca falou e nunca pensou. Ele pega a sua imagem e a sua voz e coloca um texto na sua boca. E você está falando ali como se fosse real. Agora, aqui havia o dom da cura. E o dom da cura, ele era também ministrado com a unção de óleo. Existe um grupo que pensa que aqui era o óleo medicinal, mas eu penso que não. Aqui era realmente o sinal como uma ordenança de Jesus para a cura. Se você olhar comigo em Marcos, capítulo 6, versículos... Marcos 6, 12 e 13, você encontrará essa prática pelos apóstolos. Olha só o que ele diz, capítulo 6 de Marcos, versículos 12 e 13. Então saindo em testemunho contra eles, então saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Era uma prática comum aos apóstolos. O dom da cura no nosso meio cessou. Automaticamente, a unção com óleo também cessou. E tem também um outro perigo, em que o ser humano, por ser místico, vai levar para a unção a bênção, ao invés para Jesus, a bênção que ele recebeu. Então é necessário que tenha cuidado com isso. No entanto, não quer dizer que nós não devamos orar. E aqui também não está dizendo para chamar qualquer um, é para chamar os presbíteros. Porque se fosse algo comum da igreja, era para dizer o seguinte: chame um irmão da igreja. Porque nós estamos, depois de Cristo, no sacerdócio universal dos crentes. O crente não precisa mais do pastor para orar por ele, embora ele possa pedir. Não precisa mais do presbítero para orar por ele, embora ele deva pedir. Mas ele mesmo pode orar. Ele mesmo pode chegar-se diante do Pai em nome de Jesus e clamar ao Senhor. E aqui é específico aos presbíteros. E aí os presbíteros vêm e impõem sobre ele a oração, ungindo com óleo. E a oração da fé salvará o enfermo. E aí tem, se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Mas não é o caso aqui agora. Mas nós precisamos crer que esse Deus é Deus maravilhoso e devemos orar sim. Quando estamos doentes, devemos clamar ao Senhor por cura. Clamar ao Senhor porque Ele continua sendo Deus. Ele pode ou não atender, Ele pode ou não realizar naquele momento, mas Ele continua sendo Deus. E devemos então clamar ao Senhor, dizendo para o Senhor que Ele tem o poder sobre a nossa enfermidade. Então devemos buscar o Senhor, crendo nele, toda vez que ficarmos doentes, antes mesmo de buscar um médico. Qual tem sido a nossa atitude? Por exemplo, orar ao Senhor e dizer: Senhor, encaminhe um médico, ilumine a sua mente para o diagnóstico. E quando compramos o remédio, abençoa o remédio. Porque sem a tua bênção no remédio, sem a tua iluminação no médico, sem o Senhor providenciar, esse médico não fará grande coisa na nossa vida. Então devemos clamar ao Senhor, crendo que Ele tem todo o poder na nossa vida sobre todas as coisas. A quarta lição que nos é apresentado aqui é que precisamos estar atentos à nossa enfermidade, porque há enfermidade que pode ser por causa do pecado. Ele disse no final do versículo 15, dizendo: e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Mas no 16, ele diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Veja, é muito comum a gente hoje não pensar nisso, numa possibilidade da minha enfermidade ser algo de um pecado específico que eu esteja cometendo. E realmente pode não ser. Nem sempre é. Mas às vezes também pode ser. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando eu estou enfermo e eu peço alguém para orar para mim, eu devo a essa pessoa uma confissão se eu tenho algum pecado oculto, se eu estou praticando algo na minha vida, eu devo chamar aquela pessoa e devo confessar o meu pecado. E dizer o seguinte: olha, eu estou sofrendo, eu não sei se é por causa disso, mas eu tenho cometido pecado. Eu tenho pecado contra o Senhor.
E esta confissão conduzirá à oração do orador. O orador, então, orará por misericórdia, orará por perdão, porque a razão de eu confessar o meu pecado ao orador está dizendo que eu estou arrependido. Então o orador pode, em cima desta confissão, estar pedindo, inclusive, a minha cura, a minha salvação. Mas a gente precisa entender isso. Eu não estou dizendo simplesmente de alguns pecados que a gente tem. E há algo muito sério na vida da igreja que a gente precisa se lembrar. Vejam bem, eu acho que a igreja, e eu sou ela, tem muito pouco prazer em Deus. Muito pouco prazer em Deus. Basta você olhar a Copa do Mundo e ver o dia que o Brasil jogou num horário que interferia o culto. Tirando as motivações corretas, que é possível que algumas igrejas alteraram, é possível que haja uma motivação correta. Vamos pensar que a igreja está inserida num local extremamente perigoso e que este movimento pode causar graves problemas, não questiono. Mas simplesmente pelo fato de que a seleção brasileira, a Copa do Mundo, é de 4 em 4 anos, o fato de que o culto pode ser a qualquer hora, e eu desmarco um horário que é sempre naquele horário, está dizendo que o meu coração está mais na seleção brasileira do que no Senhor. Parece bobo. Vamos chamar de fariseu? Fiquem à vontade. Não é o caso de vocês, eu creio que não. Mas fiquem à vontade. Mas sim, eu tenho certeza absoluta que qualquer outra coisa que estivesse enchendo o coração de uma pessoa, ele não mudaria por aquilo. Vamos pensar aqui que de repente você está precisando de um emprego. Não consegue um emprego já há mais de ano. E de repente surge uma oportunidade para você e a firma lhe chama para estar lá em tal lugar no mesmo horário. E você precisa daquela entrevista e o salário é muito bom. É o trabalho, é o emprego dos seus sonhos. E é justamente na hora desse futebol. Você deixaria de ir por causa do futebol? Tenho certeza que não. Mas para Deus nós deixamos. Nós deixamos quando olhamos aqui no templo e vemos que tantas pessoas não vieram hoje. Porque algumas não podem, algumas estão talvez impedidas por outros meios, mas por que não vieram? Ou porque eu não vou em tal dia? É porque não tenho o prazer de estar na casa do Senhor junto com os irmãos de adoração. E são pecados que parecem ser normais e que o sistema vai colocando sobre nós e Deus não é mais a nossa prioridade. Eu citei apenas esse exemplo, mas tantos outros na nossa própria vida. E aí você vê quanto tempo você abre a Bíblia dentro da sua casa. À medida que o tempo vai passando, muitas vezes você vai diminuindo a leitura bíblica, o prazer na leitura da palavra. Eu não sei se você já sentiu isso, mas é possível que a gente está aqui e quando o pregador ou o liturgista ou alguém que está aqui vai pegar um texto mais longo, você fala, nossa, tão grande esse texto. Esquece que isto é a palavra de Deus. Então nós precisamos cuidar. Existem pecados que vão entrando e nós achamos que são pecadinhos. Olha só o que nós temos aqui em Cantares de Salomão. Ele nos ensina que existe um perigo que adentra a nossa casa, que adentra o nosso meio, e isso referente a tudo aquilo que nós podemos pensar e fazer da nossa vida.
ele fala a respeito de raposinhas. Olha só, Cantares, ou Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O que é isto? É que uma raposinha entrava no tempo de flor e começava a comer os botões. E algo tão simples, são pequenas coisas, e aqui não é literal. Aqui está dizendo, no casamento deveria ser assim, cuidar para que as pequenas coisas não tirem a sua vida conjugal, a beleza da sua vida conjugal, e nós podemos aplicar isso também à igreja. E muitas vezes os pecadinhos vão entrando, e o desânimo é um grande e poderoso instrumento de Satanás, que começa com uma falha do culto, em que eu não vou no domingo, no outro eu tenho uma outra coisa para fazer, no terceiro eu estou desanimado, e daí a pouco eu estou me afastando. Então a gente precisa ter cuidado, porque muitas vezes a nossa vida vai alimentando alguns pecados no nosso coração, vai acumulando, e Deus então nos corrige com alguma enfermidade, e nós precisamos olhar para isso. Então é necessário que confessemos uns aos outros, caso haja, ou me ajude a identificar, Senhor, se o que eu estou sofrendo é por causa do pecado. Eu não estou dizendo, vou repetir, eu não estou dizendo que o seu sofrimento é por causa do pecado, a sua enfermidade é por causa do pecado. Eu estou dizendo que pode ter enfermidade que advém de pecados não confessados, não arrependidos, não abandonados. Por isso a necessidade de confessar os pecados para que sejam abandonados. A outra lição que ele nos dá aqui é que o mérito da bênção não está no orador. Por isso ele cita aqui Elias, está no Senhor. Ele está dizendo que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Se Elias, sendo sujeito a nós, foi um homem que foi próximo de Deus, a ponto de orar para que não chovesse por 3 anos e 6 meses, e depois orar para que chovesse, e choveu. E tem uma palavra aqui muito importante: e orou com instância. Orou com insistência, orou sem, não assim, ó Senhor, me dá assim, faz tua vontade. Não, mas tem coração, tem sentimento, tem anseio, tem desejo. Então significa que você e eu também podemos nos aproximar de Deus e nos tornarmos íntimos do Senhor, para colocar diante dele aqueles que precisam da nossa oração. Por quê? Porque Elias não era um super-homem. Elias não era um anjo. Elias não era um semideus. Elias não era aquele que foi para o céu sem precisar de Jesus. Ele também era homem sujeito, mas ele santificou a sua vida. E nós precisamos também santificar a nossa vida para buscar o Senhor durante todo o nosso viver. Busca o Senhor, consagra a sua vida. Se Elias foi um homem que se santificou, por que eu não posso me santificar? Eu também posso. Clame ao Senhor, busca o Senhor, consagra a sua vida ao Senhor, consagra o seu coração ao Senhor, seja fiel ao Senhor. Ame o Senhor de todo o seu coração, ame os irmãos que amam o Senhor, andem com pessoas que andam com Deus, e seja um grande servo do Senhor, e experimente grandes coisas do Senhor. E ele encerra com a última lição, dizendo o seguinte, que devemos contribuir para a salvação daqueles que se desviaram da presença de Deus. Versículo 19 e 20, dizendo: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá multidão de pecados. Vejam, é muito difícil, essa função agora é muito difícil.
ela é difícil por algumas razões. Primeiro, pelo fato de que nós mesmos temos tanta coisa para fazer, tanta correria, que somos levados a esquecer daquele que se foi. Mas também tem aquele que se foi que não gosta de ser corrigido. Normalmente ele vai dizer o seguinte: não vou, não quero mais. Não. E aí depois que passou um tempo, ele vai dizer assim: nem me procuraram. É muito comum isso acontecer. Mas a Bíblia nos exorta aqui agora, Tiago, que nós devemos sim incomodar essas pessoas. Não sempre, lógico. Até que ponto? Vamos orar ao Senhor. Mas precisamos ir atrás deles, conversar com eles. E quando nós, como instrumento de Deus, somos usados para o retorno das pessoas, Deus está dizendo aqui na boca de Tiago, que nós somos abençoadores ao ponto de que ele seja perdoado dos seus pecados. Isso quer dizer duas coisas. Primeiro, você é um atalaia, um pregador, um proclamador das boas novas. Você precisa anunciar, seja coisa boa, seja coisa ruim, você precisa anunciar. E aí entra uma coisa muito séria para a nossa vida. Vamos pensar aqui, você que tem e conhece alguém chegado a você, familiar ou não, que está lutando contra o câncer. E você tem um amigo cientista. Esse amigo cientista, essa visão um pouco utópica, é só uma ilustração mesmo para você entender. Esse amigo cientista descobre a cura do câncer e programa um vidrinho de remédio com 10 comprimidos. E esses 10 comprimidos são suficientes para erradicar o câncer. E ele diz assim: já está disponível, pode anunciar. O que você faria logo em seguida? Você imediatamente ligaria para aqueles que você conhece, que estariam lutando com isso, colocaria na rede social, sairia gritando que a cura do câncer foi alcançada porque nós não gostamos da morte. E quando tem alguém nosso que está muito enfermo, que tem alguém nosso que está aproximando da morte, nós lutamos contra isso. Mas muito pior do que a morte é a perdição eterna. E talvez dentro da nossa casa tenha alguém partindo agora para o inferno. E nós estamos numa boa dizendo assim: tudo bem, não quer. Ou o nosso vizinho que está caminhando, como disse Provérbios, Salomão dizendo, a passos largos para a morte. E nós não nos importamos. Não é uma questão de um câncer que matará um irmão nosso e que o irmão ressuscitará logo em seguida. Não é isso. Eu estou dizendo da perdição eterna, de alguém que vai sofrer eternamente, banido da face do Senhor. E nós precisamos sim chorar por eles. Eu estou me incluindo, eu não estou acusando vocês de forma alguma. Eu estou dizendo, nós precisamos chorar por eles, clamar por eles, falar com eles. Existe a cura e não são 10 comprimidos, é o Senhor Jesus. Ele é a solução para este mal terrível que assola o mundo. Assim como João Batista disse, nós precisamos gritar mais e mais: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira você da condenação eterna. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E para isso o campo missionário começa dentro do nosso próprio coração. Quando devemos pregar para nós mesmos nas nossas devocionais, ou nas nossas pregações, ou no local que estamos falando sobre o Evangelho. O nosso campo missionário também está dentro da nossa própria casa, quando nós precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor, junto conosco, no dia a dia. Nosso campo missionário não terá nada lá fora se eu não cuidar do meu vizinho. Se ele não souber que eu sou cristão, se ele não souber que Jesus é a única solução, eu não estou preparado para ir nem mesmo para qualquer outro país de difícil acesso. Ele precisa saber. A minha cidade, meu município precisa saber. O meu estado precisa saber, minha nação precisa saber, o mundo precisa saber. E é aí que entra a nossa preocupação da proclamação do Evangelho do Senhor Jesus. Quando eu faço isso e uma alma se converte, eu estou sendo instrumento de Deus e Deus está ministrando sobre ele o perdão de multidão de pecados, assim como ele me perdoou, assim como ele me salvou. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. E eu encerro
com as seguintes perguntas. Primeira, que tipo de crente nós somos? Que tipo de crente nós somos? Segunda, sou um crente de palavra e de confiança? Ou eu preciso ficar, não, eu juro, juro. Não, eu juro. Ou o que eu falo pode ser aceito. Deus é o centro da nossa vida. Deus é o centro da nossa vida. Cremos no poder curador de Deus e o buscamos antes de qualquer outra atitude, seja numa consulta, seja no uso de uma medicação. Porque quem fez o remédio foi Deus. Quem deu inteligência ao homem para estudar foi Deus. Então, se Deus não estiver à frente de tudo, nada acontece. Tenho avaliado sobre os meus sofrimentos, se há algum pecado que eu mantenho na minha vida ou não. É tempo de olhar e pensar. Como eu disse, talvez você vá chegar à doce conclusão de que não é este pecado por causa do pecado que está sofrendo. Mas isso vai trazer paz para o seu coração e resistência para o seu sofrimento. Realmente nós cremos que Deus pode curar ainda hoje, se Ele quiser? Ou nós oramos desconfiando? Ou nós oramos dizendo assim, não, Deus não vai fazer mais. Veja, quando eu digo do cessacionismo, quando eu digo que não há mais o dom da cura, isso não elimina a minha fé de que Deus pode operar um milagre a qualquer momento. E eu preciso orar crendo nisso. Nós temos crido nisso? O que temos feito realmente evidencia uma fé verdadeira, humilde, dependente, que se preocupa com as pessoas, principalmente com aqueles que estão partindo sem Jesus? Qual é a minha maior dor? A minha maior dor é porque não pude comprar a roupa de marca, não pude comprar uma bicicleta elétrica, não pude comprar um carrinho, não pude comprar uma casa. A minha maior dor é porque tem alguém enfermo e não recebeu a cura, ou a minha maior dor é porque existem muitos daqueles que são meus e do meu conhecimento que ainda não creram em Jesus. Deve ser a nossa maior preocupação. Quando eu prego dessa forma, não estou acusando vocês disso. Eu estou dizendo que hoje é dia de pensar sobre isso. Porque, na sequência, esse é o estudo que Deus deu para nós hoje aqui, a palavra que Deus nos trouxe. Então, em nome de Jesus, consagra a sua vida, consagra o seu coração ao Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos purifique, nos ilumine, nos admoeste, nos corrija e nos faça sempre fiéis a Ele. Em nome de Jesus.